Contando com a presença da maioria dos senhores vereadores, contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Convido o vereador João Altair para assumir a primeira secretaria. Convido o vereador Antônio Martins para assumir a primeira vice-presidência. Segunda secretaria. Convido o vereador João Altair para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 32ª sessão ordinária, em 7/10/2025. Mesa diretora composta pelo presidente Amadeu Luiz Santos, na primeira secretaria João Altair Abate Júnior, na segunda secretaria Marilza Dias Assis Ferreira. Presença dos senhores vereadores Adriana de Freitas, Amadeu Luiz Santos, Antônio Martins, Ginauro Ruba, João Altair Abate Júnior, Marilza Dias Assis Ferreira e Sebastião Aparecido de Lima. Matérias de expediente, indicação 153/2025, a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, reiterando o pedido realizado através da indicação 17/2025 para a instalação de energia elétrica e poste com luminária e tomadas do cemitério do distrito do Alto São João. Autoria vereadora Adriana de Freitas. Indicação 154/2025 ao senhor Ismael Veloso dos Santos, solicitando serviços de desentupimento de bueiro, localizado na rua 7 de setembro, Avenida São Pedro, subindo para o Jardim Anchieta. Autoria vereador João Altair Abate Júnior. Indicação 155/2025 a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando instalação e construção de bueiro na rua Amazonas, próxima à residência do senhor Wagner Ferreira, na cidade de Roncador. Autoria vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Indicação 156/2025 ao senhor Ismael Veloso Santos, secretário de Serviços Públicos, solicitando serviços de manutenção na estrada localizada no sítio São Luís. Propriedade do senhor Turiba, na comunidade do Cateto. Autoria vereador Flávio César Unesco. Indicação 157/2025 a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando que seja realizado calçamento com paralelepípedos no trecho da estrada que se inicia no Bar do Toninho, seguindo até a encruzilhada na comunidade do Mandaçaia, no município de Roncador. Autoria vereador Sebastião Aparecido de Lima. Indicação 158/2025 a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando que seja realizado calçamento com paralelepípedo em trecho da estrada, iniciando nas proximidades da borracharia do Zélio, até a propriedade do senhor Oscar, na Vila Progresso, no município de Roncador. Autoria vereador Sebastião Aparecido de Lima. Indicação 159/2025 a senhora, excelentíssima senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando que seja realizado o conserto da calçada em frente à igreja São Nicolau, na área central de Roncador. Autoria vereadora Irene Cosmic do Bonfim. Indicação 160/2025, indicação ao ilustríssimo senhor Nilton César Campos, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, sobre realização de coleta de lixo uma vez por semana na comunidade do Faxinalzinho. Autoria vereador Flávio César Unesco. Requerimento 220/2025, requer envio ofício ao senhor Oswaldo Laveso, secretário de Agricultura, solicitando que seja adquirido por meio da Secretaria Municipal de Agricultura uma máquina de descascar café para ser destinado aos produtores de café do distrito do Alto São João. Autoria vereador Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 221/2025, requer envio ofício ao senhor Antônio Donizete Gonçalves dos Anjos, diretor de obras e manutenção da Prefeitura, solicitando que seja providenciado o estacionamento coberto para os veículos públicos que se encontram no distrito do Alto São João. Vereadora Adriana de Freitas. Requerimento 222/2025, requer envio ofício ao Poder Executivo Municipal,
solicitando estudos e providências para a criação de novos estacionamentos públicos no município de Roncador. Autoria, vereador Adriano de Freitas. Requerimento 223/2025, requer envio de ofícios à senhora Luana Tamara da Silva, diretora do Planejamento, solicitando instalação de placas solares para a produção de energia para atender os prédios públicos do município de Roncador. Autoria dos vereadores Antônio Martins, Amadeu Luiz dos Santos e Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 224/2025, requer envio de ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a elaboração de projeto para a construção de pontes em concreto no município de Roncador. Autores, vereadores Genaro Ruba e Marilza Dias Assis Ferreira. Requerimento 225/2025, requer envio de ofício à senhora Luana Tamara da Silva, diretora de Planejamento, solicitando estudos para verificar a possibilidade de ser retirado a rotatória de concreto localizada na Avenida São Pedro, em frente ao posto Aquários, no centro de Roncador. Autoria, vereador João Altair Albert Júnior. Indicação legislativa número 4/2025, indica a excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, para que remeta mensagem a esta Casa de Leis, visando tramitar projeto de lei para criar o Programa Municipal de Empréstimos de Equipamentos Ortopédicos e de Cuidados Domiciliares no âmbito do município de Roncador. Autoria, vereador Genaro Ruba. Projeto de lei do Legislativo número 9/2025, dispõe sobre a vedação de interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica aos sábados em áreas de relevante interesse comercial no município de Roncador. Autoria, vereador João Altair Albert Júnior. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei legislativo número 8/2025, com emenda modificativa número 4/2025, altera a lei número 1491/2024, no tocante à emenda impositiva 3/2024 e de outras providências. Projeto de votação simbólica, 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Resultado, projeto aprovado em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 17/2025, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Projeto de votação simbólica, 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Resultado, projeto aprovado em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 28/2025, concede ad referendo ao termo de cooperação técnica firmado em Facitec, Desenvolvimento de Tecnologia Limitada e município de Roncador, e revoga a lei municipal número 1277/2019 e da outras providências. Projeto de votação simbólica, 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Resultado, projeto aprovado em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 29/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal de Roncador a fomentar a atividade industrial no Distrito Alto São João, mediante concessão de incentivos à instalação e manutenção da empresa do ramo de confecção e da outras providências. Projeto de votação simbólica, 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Resultado, projeto aprovado em segundo turno de discussão e votação. Moção número 4/2025. Moção de repúdio aos Ministérios da Agricultura e da Economia do nosso país, pelo pouco incentivo e descaso que vem sendo tratado nossos produtores de leite. Moção de autoria do vereador João Altair Albert Júnior. Leitura realizada na íntegra. 6 votos contrários, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Resultado, moção aprovada em turno único de discussão e votação. Oradores das explicações pessoais: Genaro Ruba, Marilza Dias Assis Ferreira, João Altair Albert Júnior, Sebastião Aparecido de Lima, Antônio Martins, Adriana de Freitas e Amadeu Luiz dos Santos. Consideração final: e não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus por adiante dos trabalhos, a todos que estiveram presentes nessa Casa de Leis, aos internautas que acompanharam pelas mídias sociais e declarou encerrada a sessão ordinária de 7/10/2025, desejando boa noite a todos. Ata número 40 de 2025 entra em discussão. Entra em votação. Senhores que aprova, permaneçam como estão. Senhor presidente, queria justificar a minha falta da última sessão aí, que eu tive que fazer uma viagem para levar meu irmão para internar. E daí acabei chegando atrasado. Certo, senhor vereador. Tudo bem, né? Tá. A ata continua em discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. A ata número 40 de 2025,
Aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da 33ª Sessão Ordinária em 20 de 10 de 2025. Expediente correspondências recebidas. Ofício 1265/2025 do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Diretoria de Orçamentos e Finanças. Comunicação de liberação de recursos ao município de Roncador. Ofício 553/2025 da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Convite para o evento Legislatur. Conexão Vereadores do Turismo, em 18 de novembro de 2025, no bairro Santa Felicidade, na cidade de Curitiba. Ofício Circular número 2 de 2025, da ACAN 12, convocação para a Assembleia Geral Ordinária, 25 de 10 de 2025, na cidade de Campo Mourão. Ofício 482 de 2025, do Gabinete da Prefeita, resposta a encaminhamentos do vereador Genaro Ruba. Ofícios 459 a 467 de 2025, do Gabinete da Prefeita, convite aos senhores vereadores a participarem do evento do 54º aniversário de Roncador. Em 7 de 10 às 20 horas, cerimônia de abertura e show com a banda Kings. No dia 8 do 11 às 20 horas, show de Paulinho Mussolini e DJ Polak. No dia 9 do 11 às 11 horas, lançamento do prato típico, show com a dupla Fiduma Ejeca, Janderson Moraes e DJ Polak. Matérias de expediente. Projeto de lei do Legislativo no 10/2025 torna o porco tropeiro e o perorê os pratos típicos do município de Roncador e dá outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 11/2025 autoriza o Poder Legislativo Municipal de Roncador a filiar-se e contribuir mensalmente com a Associação das Câmaras Municipais da Microrregião da ACAN 12. Os projetos têm encaminhamento às comissões. O projeto de lei do Legislativo número 10 de 2025 e o projeto de lei número 11 de 2025 serão encaminhadas às comissões para os devidos pareceres. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 22 de 2025 estabelece medidas de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica no âmbito produtivo do município de Roncador. Cria o Conselho e o Fundo Municipal de Tecnologia e Inovação e dá outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece medidas de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica no âmbito produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo local, em consonância com os artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 13.243 de 2016, Lei Estadual 17.314 de 2012 e Lei Orgânica do Município de Roncador. Parágrafo 1º. As medidas às quais se refere o caput desse artigo deverão observar os seguintes princípios: da promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social, da promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal finalidade, da redução das desigualdades regionais, da promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e empresas, do estímulo ao empreendedorismo, à inovação nas instituições científicas, tecnológicas e inovações, nas empresas e serviços públicos para atração, constituição e instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques e polos tecnológicos. Do incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação às atividades de transferência de tecnologia, da promoção de continuidade dos processos de formação e capacitação científica e tecnológica, da atratividade de instrumentos de fomento e de crédito, bem como a sua permanente atualização e aperfeiçoamento, da utilização do poder de compra do município para fomento à inovação, do apoio ao incentivo e integração dos inventores independentes às atividades dos ICTs e ao sistema produtivo. Parágrafo 2º. Esta lei estabelece medidas de incentivo às atividades tecnológicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos
estabelecidos e domiciliados no município de Roncador, visando promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental e a melhoria dos serviços públicos municipais, de forma específica, nos termos do artigo 10, inciso 5, 105A, 119 e 119A da Lei Orgânica do município de Roncador. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, considera-se: a aceleradora é uma organização pública e privada com ou sem fins lucrativos que tem como objetivo principal apoiar e investir no próprio desenvolvimento e crescimento de startups. Agência de fomento, órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Bônus tecnológico, subvenção e microempresas a empresas de pequeno e médio porte com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades de administração pública, destinado ao pagamento e compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços tecnológicos específicos e transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar aqueles serviços nos termos de regulamentos. Capital intelectual, conhecimento acumulado pelo pessoal da organização passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ciência é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais. Coworking é um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que trabalham não necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de atuação. Criação, invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivadas a qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novos produtos, processo ou aperfeiçoamento incremental obtido por um ou mais criadores. Criador, pessoa física, seja inventora, obtentora ou autora de criação. Extensão tecnológica, atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado. Fundação de apoio, fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projeto de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesses das ICTs registradas e credenciadas no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958 de 1994 e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal. Hotel tecnológico, organização ou estrutura pré-incubadora, vinculada ou não a uma ICT, que tem como objetivo hospedar e apoiar o desenvolvimento de projetos de produtos ou serviços de base tecnológica, com potencial de mercados nas fases de ideação, prototipação e validação da ideia do projeto. Incubadora da empresa, organização ou estrutura pública ou privada que objetiva estimular o desenvolvimento de novos negócios, prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e incentivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação. Inovação, introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo, social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características do produto, serviço ou processo já existente, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade do desempenho. Instituição científica, tecnológica ou inovação ICT. Órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede ou fora no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário do desenvolvimento de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. Inventor independente, pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação. Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT. Estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nessa lei. Parque tecnológico,
complexo planejado desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor de cultura da inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial, da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si. Pesquisador público, ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função de emprego público que realize como atribuição funcional atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Polo tecnológico, ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais, com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para a consolidação de marketing e comercialização de novas tecnologias. Startup, empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócios, de produção de serviços ou de produtos, os quais já existentes caracterizam startups de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de produto novo, caracterizam startups de natureza disruptiva. Tecnologia é o conjunto ordenado de conhecimento empregado na produção e comercialização de bens e serviços e integra não só os conhecimentos científicos provenientes das ciências naturais e ciências humanas, mas igualmente os conhecimentos empíricos que resultam na observação de observações, experiências, atitudes específicas de tradição oral e escrita. Artigo 3º. O município de Roncador poderá estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores, a transferência e difusão de tecnologia. Parágrafo único. O apoio previsto no caput desse artigo poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, tais como coworking, incubadoras e parques tecnológicos, além de formação e capacitação de recursos humanos qualificados. Artigo 4º. O município de Roncador, em parcerias com as ICTs, poderá apoiar a criação e a implantação e a consolidação de ambientes promotores de inovação, incluindo parques e polos tecnológicos, incubadoras de empresas e coworkings, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs. Parágrafo 1º. As incubadoras de empresas, os parques de polos tecnológicos e os demais ambientes promotores da inovação estabelecerão suas regras como fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria e para a seleção de empresas para ingresso nesses ambientes. Parágrafo 2º. Para os fins previstos no caput desse artigo, o município de Roncador poderá ceder o uso de imóveis para a instalação e consolidação de ambientes promotores de inovação, diretamente ligadas às ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de empresas mediante contrapartida obrigatória financeira ou não financeira na forma de regulamento. Participar de termos de lei da criação e da governança das entidades gestoras de ambiente de inovação, parques tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução. Artigo 5º. O município de Roncador poderá estimular a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras, promovendo sua interação com as ICTs e empresas brasileiras, oferecendo-lhes o acesso aos instrumentos de fomento, visando ao adensamento do processo de inovação no local e regional. Artigo 6º. O município de Roncador manterá programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, observando-se o disposto na Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei Municipal número 1123 de 2015. Artigo 7º. O ecossistema de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo do município de Roncador é composto pela Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação, pelas ICTs públicas e privadas locais, pelas fundações públicas e privadas promotoras de ciência, tecnologia e inovação
e empreendedorismo, pelas instituições do Sistema S e por outras instituições e entidades que venham a surgir, que tenham presente em seu ato constitutivo a promoção e incentivo à ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Artigo 8º. Aos integrantes do ecossistema de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo do município de Roncador, compete promover a geração, difusão e democratização de conhecimento das informações e novas técnicas e incentivar a introdução e adaptação à realidade local de técnicas já existentes. Promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas nas áreas de que trata esta lei. Sugerir políticas de captação e alocação de recursos para finalidades da presente lei. Colaborar na articulação das ações entre vários organismos públicos e privados envolvidos na formulação da política de inovação com outros municípios, estados, União e, em especial, com os municípios que integram comunidades dos municípios da região do Campo Mourão, a CONCAM. Incentivar e apoiar a pesquisa e desenvolvimento tecnológico inovador voltados ao aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais e ao uso e controle dos recursos naturais. Promover estudos para prevenir e evitar os impactos sociais e ambientais negativos das inovações através da política para o emprego e controle das condições de trabalho. Artigo 9º. Fica criado o Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação do município de Roncador, órgão colegiado de natureza permanente, deliberativa, consultiva e fiscalizatória e do assessoramento do Poder Executivo Municipal, integrante da estrutura da Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação, composto por 13 membros, representantes das instituições do poder público e da sociedade civil organizada, que integram o ecossistema de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo no município, com a finalidade de atuar na formulação, implementação e acompanhamento da política municipal de inovação, conforme composição a seguir. Poder Público Municipal, 2 vagas. ICTs, 3 vagas. Parques tecnológicos, incubadores e aceleradoras de empresas, hotéis tecnológicos, 2 vagas. Associações ou entidades representativas de categoria econômica ou profissional, agentes de fomento, instituições públicas ou privadas que atuem em prol da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, com sede em Roncador, 4 vagas. O mandato do conselheiro será de 3 anos, podendo haver recondução ou reeleição por igual período, sendo que a eleição das instituições e entidades de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do caput desse artigo ocorrerá no mês de outubro em referência ao Dia Nacional da Inovação, conforme critérios estabelecidos em regulamento específico para a eleição do presente Conselho, seguindo os preceitos dessa lei do regimento interno. Parágrafo 2º. Caberá ao responsável pela instituição ou entidade membro do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação indicar formalmente seu representante ou respectivo suplente, os quais serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 3º. Os trabalhos do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação serão coordenados por uma diretoria executiva formada por um presidente, 2 vice-presidentes e 2 secretários, e nos termos do seu regimento interno. Parágrafo 4º. O secretário municipal de Indústria, Comércio e Inovação será o presidente nato do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação, sendo que os cargos de vice-presidente serão ocupados por representantes das demais instituições eleitos pelos conselheiros. Parágrafo 5º. Caberá à Secretaria da Indústria, Comércio e Inovação oferecer a infraestrutura de apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação e suas atividades. Parágrafo 6º. O exercício de qualquer cargo de direção ou membro do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação não será remunerado e será considerado relevante serviço público. Parágrafo 7º. O Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação contará com a assessoria da Secretaria da Indústria, Comércio e Inovação e da Associação Comercial para a formulação de políticas de tecnologia e inovação municipais. Artigo 10. Ao Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação de Roncador compete participar da implementação e avaliação da política e plano municipal de tecnologia e inovação, bem como da fiscalização do seu cumprimento, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de promoção da inovação no município a partir de iniciativas governamentais ou em parcerias com agentes privados, sendo preservado o interesse público. Apoiar o desenvolvimento de programas e projetos intersetoriais, regionais e municipais, fixando as propriedades para a consecução das ações
captação e aplicação de recursos no âmbito da inovação, definir políticas de aplicação dos recursos do Programa de Incentivo à Inovação, avaliar e aprovar as proposições contidas no Plano Municipal de Tecnologia e Inovação para a inclusão no Plano Plurianual PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, aprovar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Inovação e do Programa Municipal de Incentivo à Inovação nos termos estabelecidos nesta lei, propor ao Executivo Municipal o aperfeiçoamento profissional e introdução de métodos de trabalho e técnicas operacionais, visando a qualificação de esfera pública municipal e na prestação de serviços públicos por meio da inovação. Deliberar sobre a criação de grupos de trabalho e ou a instituição de projetos visando concretizar os objetivos dessa lei. Aprovar seu regimento interno. Artigo 11. Compete a diretoria executiva do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação organizar as reuniões e dar suporte às atividades do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação, formalizar e publicar as deliberações e atos do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação na forma de resoluções por meio do órgão oficial do município, bem como as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias. Constituir e apoiar os grupos de trabalho para viabilizar a execução dos estudos, projetos e outras atividades propostas pelo Conselho Municipal de Educação de Tecnologia e Inovação. Parágrafo único. A diretoria executiva do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação funcionará com o apoio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Inovação. Artigo 12. Fica criado o Fundo Municipal de Inovação, FMI, com o objetivo de fomentar o ambiente de inovação em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental do Roncador, sob a forma de programas e projetos. Artigo 13. O Fundo Municipal de Inovação, FMI, é vinculado à Secretaria da Indústria, Comércio e Inovação, dotado de autonomia administrativa e financeira, com escrituração contábil própria, em conformidade com a legislação pertinente que efetiva o apoio financeiro, reembolsável ou não, a programas e projetos inovadores de interesse da municipalidade, assim caracterizados em conformidade à sua regulamentação. Parágrafo 1º. O apoio financeiro será destinado à elaboração, desenvolvimento e execução de planos, estudos, projetos, programas, serviços tecnológicos e de engenharia, capacitações, eventos e outras atividades de cunho inovador que resultem em soluções de interesse para o desenvolvimento do Roncador. Parágrafo 2º. Poderão ser proponentes pessoas físicas ou jurídicas, instituições e órgãos governamentais. Parágrafo 3º. O recurso do Fundo Municipal de Inovação poderão atender demandas de fluxo contínuo ou editais de chamada pública de projetos, podendo também orientar-se segundo o regramento de eventual financiador, que aporte recursos ao Fundo Municipal de Inovação para o desenvolvimento de uma ação em específico. Artigo 14. Constituem receitas do Fundo Municipal de Inovação, FMI, as transferências financeiras eventualmente realizadas pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado do Paraná diretamente ao Fundo, dotações orçamentárias que sejam destinadas pelo município de Roncador, os recursos financeiros resultantes do consórcio, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado nacional ou estrangeiro, devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados por esta lei não iniciados, interrompidos ou saldo de projetos concluídos, os rendimentos provenientes de aplicações financeiras, doações, legados, contribuições em espécie, valores, bem imóveis e imóveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas, os recursos financeiros decorrentes da aniquilação de materiais, bens ou equipamentos de propriedade do fundo, considerados inservíveis, receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar recursos para o fundo, e outros recursos financeiros lícitos de qualquer natureza que lhe forem transferidos. Parágrafo 1º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica para a movimentação dos recursos do fundo. Artigo 15. Os recursos do Fundo Municipal de Inovação, oriundos de dotações orçamentárias que lhes sejam destinadas pelo município de Roncador, serão destinadas para o financiamento de desenvolvimento de planos, programas e projetos relacionados aos objetivos desta lei. Artigo 16. Os recursos do fundo poderão ser aplicados através de convênios, termos de cooperação, termos de parceria, contratos de gestão, acordos de cooperação, contratos de subvenção, termos de outorga de auxílio financeiro e outros instrumentos legais de contratação que vierem a ser celebrados pelo município de Roncador. Artigo 17. É vedada a inclusão nos instrumentos a serem celebrados de cláusulas
ou condições que prevejam ou permitam pagar a qualquer título, servidor, empregado público, integrante do quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, concedente por serviço, salvo na hipótese expressamente prevista em lei específica. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento, salvo excepcionalmente por aquelas cobertas por outros aportes, desde que previsto no plano de trabalho. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizado pela autoridade competente no concedente e desde que o fato gerador de despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades e congêneres. Artigo 18. Fica criado o Comitê Gestor do Fundo Municipal da Inovação, composto pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e 4 integrantes do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação eleitos entre seus membros. Artigo 19. Compete ao Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação elaborar o plano anual de aplicação de recursos do fundo e publicar o respectivo relatório anual de atividades. Fixar em regulamentos os critérios e condições de acesso aos recursos do fundo. Fiscalizar a aplicação dos recursos concedidos pelo fundo. Apresentar para a deliberação do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação as propostas de concessão de recursos aos projetos apresentados. Analisar e submeter o relatório de prestação de contas à aprovação do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação. Artigo 20. A gestão administrativa e financeira do fundo é de responsabilidade da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Inovação por seu titular. Parágrafo único. São atribuições do Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Inovação, na qualidade de gestor do Fundo Municipal de Inovação, representar o fundo ativa e passivamente em juízo ou fora dele, prever e prover os recursos necessários ao alcance dos objetivos do fundo, responsabilizar-se pela guarda e boa aplicação dos recursos do fundo, autorizar as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades financeiras em conformidade com o plano de aplicação dos recursos do fundo, elaborar o plano orçamentário de aplicação do cargo de fundo em consonância com a lei de diretrizes orçamentárias, observados os prazos legais de exercício financeiro que se referem. Artigo 21. O orçamento e a contabilidade do fundo deverão evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, bem como as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 22. O proponente que não comprovar a correta aplicação dos recursos nos prazos estipulados ficará sujeito às sanções cíveis, penais e administrativas previstas nesta lei. Artigo 23. Adicionalmente, mediante regular processo administrativo, obedecido o contraditório à ampla defesa, o proponente referido no artigo 22 desta lei poderá ser multado em até 100% do valor recebido, corrigido monetariamente, assim como poderá ser impedido de participar de qualquer projeto apoiado pelo fundo, pelo período de 4 anos após o cumprimento dessas obrigações. Artigo 24. O projeto contemplado pelo fundo deverá compreender contrapartida social na forma do amplo acesso físico e econômico ao produto ou serviço resultante. Artigo 25. Serão aplicadas ao fundo as normas legais de controle, prestação e tomadas de contas estabelecidas pelos órgãos de controle interno da Prefeitura Municipal de Mocador, sem prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 26. Através dos certames públicos poderão ser contemplados projetos inovadores que tenham como objetivo o resultado do impacto para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. Artigo 27. As propostas selecionadas poderão ser implementadas por meio de encomendas parciais ou ordens de serviços, especificamente as razões de escolha, em especial de criatividade e especificidade do tema, a singularidade da instituição, a existência de competência restrita, podendo ter, entre outras características, a vinculação à propriedade de programas de governo, programas estratégicos de área de ciência, tecnologia, inovação ou urgência no seu desenvolvimento. Artigo 28. São condições para a celebração de convênio para termos de cooperação, acordo de cooperação e subvenção do atendimento, as disposições aplicáveis aos referidos instrumentos.
Artigo 29. É vedada a celebração de contratos, de convênios, termos de parceria e acordos de cooperação e outros instrumentos contratuais com entidades que tenham como dirigentes, proprietários ou controladores membros dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral e por afinidade em até terceiro grau, servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione a características do programa, ou que não comprovem dispor de condições técnicas para executar o objeto do convênio. Artigo 30. Fica instituído o incentivo fiscal através do programa de incentivo à inovação a ser concedida à pessoa física ou jurídica estabelecida no município, com o objetivo primordial de promover o empreendedorismo inovador. Artigo 31. A concessão do incentivo fiscal será efetuada por meio de aprovação de projetos de inovação avaliados pelo Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação e aprovados pelo Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação. Artigo 32. O Comitê Gestor do Programa de Incentivo à Inovação, que se valerá da composição e estrutura de gestão definida para o Comitê de Gestão do Fundo Municipal, conforme estabelecido pelo artigo 19 desta lei, terá como competência emitir carta de autorização ou proponente do projeto de inovação aprovado para captação de recurso junto ao contribuinte incentivador, emitir certificado de incentivo fiscal do Programa de Incentivo à Inovação em nome de contribuinte incentivador. Todo o projeto deverá constar em toda a sua divulgação os dados relativos ao parágrafo 4º do artigo 31 desta lei. Artigo 33. O projeto de inovação, avaliados pelo Comitê Gestor do Programa de Incentivo à Inovação e aprovado pelo Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação, não poderá ter prazo de execução superior a 2 anos, sendo permitida sua prorrogação por igual período, desde que devidamente justificado e aprovado pelo Comitê Gestor do Programa de Incentivo da Inovação e pelo Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação. Apresentar o valor superior a 50% do limite de faturamento anual para enquadramento para microempresa nos termos da Lei Complementar Federal nº 123 de 2026. Artigo 34. Os recursos deverão ser depositados e movimentados em conta corrente específica e exclusiva para o projeto. Artigo 35. A Lei Orçamentária Anual fixará o valor que poderá ser utilizado como incentivo fiscal para o Programa de Incentivo à Inovação. Artigo 36. Ficam instituídas pela lei o Plano de Inovação do Executivo Municipal e fica determinado a utilização de margem de preferência estabelecida no artigo 26 e na Lei Federal nº 14.133 de 2021. Artigo 37. Fica a Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação responsável por levantar as demandas das secretarias e fundações do município para a elaboração do Plano de Inovação do Executivo Municipal. Artigo 38. Na aplicação do disposto desta lei serão observadas as seguintes diretrizes: assegurar tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às micro e pequenas empresas de pequeno porte, promover a simplificação dos procedimentos para a gestão dos projetos de ciência, tecnologia e inovação, promover o desenvolvimento e a difusão de tecnologias sociais e o fortalecimento da extensão tecnológica para a inclusão produtiva e social. Artigo 39. Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados, com base nessa lei, deverão seguir formas simplificadas e uniformes e de forma a garantir a governança e a transparência das informações devem ser realizadas anualmente, preferencialmente mediante envio eletrônico de informações. Artigo 40. O Poder Executivo regulamentará a lei no que couber, no prazo de 180 dias, contados da sua publicação. Artigo 41. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Passo Municipal João Tales Mendes, em 29 de setembro de 2025.
Assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Executivo, número 22, de 2025, entra em primeiro turno de discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei do Executivo, de número 22, de 2025, é aprovado pela maioria dos senhores vereadores presentes. Projeto de Lei do Executivo número 31, 2025, cria o Programa Municipal Incluir para Crescer, com o objetivo de estruturar ações e oficinas de inclusão produtiva, voltadas para o atendimento e monitoramento dos usuários da política de assistência social e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador do Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal Incluir para Crescer no âmbito do Poder Executivo do município de Roncador, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, com vista à priorização das famílias e indivíduos assistidos pela Política Pública de Assistência Social de Roncador, instrumento de atuação de política pública de assistência social nas dimensões de insegurança de trabalho e renda das famílias e indivíduos assistidos pela assistência social do município, promovendo o acesso e a preparação para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de qualificação às famílias e indivíduos. Artigo 2º. O Programa Incluir para Crescer de Inclusão Produtiva possui as seguintes finalidades: desenvolver atividades para fortalecer grupos produtivos ou de empreendedorismo, identificar habilidades e estimular aptidões dos usuários da política de assistência social, possibilitar atividades em formato de oficinas preparatórias para o mercado de trabalho, fomentar atividades produtivas conforme demanda e potencialidade de cada território, priorizar atendimento a famílias encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, com prioridades para as famílias identificadas com membros em situação de trabalho infantil, famílias de crianças e adolescentes em acolhimento institucional ou reintegradas, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de rua em acolhimento institucional, propiciar qualificação profissional, bem como meios de promoção das iniciativas de formação de arranjos produtivos e geração de rendas alternativas, possibilitar a oferta de formação profissional que atenda às necessidades do usuário ao mercado de trabalho por meio de recursos apropriados, incluindo material didático. Artigo 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social possibilitar a inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, aplicar por meio das atividades dirigidas e oficinas a preparação para o mundo do trabalho, avaliar, encaminhar, inserir, acompanhar e monitorar o usuário participante, oferecer ou promover os meios de acesso à oferta de formação profissional, articular junto ao órgão responsável pela política do trabalho e emprego o encaminhamento às vagas conforme disponibilidade, monitorar a trajetória prospectiva dos usuários inseridos no programa. Artigo 4º. O Programa Incluir para Crescer congrega um conjunto de ações que tem por objetivo inserir os usuários da política da assistência social observando os requisitos e critérios da inserção, ter idade mínima superior, igual ou superior a 14 anos, ser residente no município de Roncador, ser representado e assistido pelo CRAS. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Passo Municipal João Tales Mendes, em 29 de setembro de 2025. Assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Executivo, número 31 de 2025, entra em primeiro turno de discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto do executivo é muito importante. O que vai
conduzir essas pessoas que não têm oportunidade de trabalho para qualificação. As pessoas assim, que estão inscritas no cadastro único de ajuda social. Isso aí a social também vai dar um apoio. Aí essas pessoas, incluir essas pessoas para o trabalho. Aí depois que eles já estão fazendo um curso, estiver sabendo como se faz, isso aí não tem, digamos assim, são vários cursos que pode estar acontecendo aqui no município para essas pessoas de baixa renda, para que elas possam, além de aprender, incluir elas no âmbito do trabalho para ganhar lá um dinheirinho. Então esse projeto aí vem de encontro com as pessoas mais vulneráveis aqui no município do Roncador, que com certeza vai dar um grande resultado. Só depende das pessoas querer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martins. O projeto de lei continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo, número 31 de 2025, aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei do Legislativo, número 9 de 2025, de autoria do vereador João Altair Júnior. Dispõe sobre a vedação de interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica aos sábados em áreas de relevante interesse comercial no município de Roncador e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Perota Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedada a execução de manutenções programadas que impliquem a suspensão de fornecimento de energia elétrica aos sábados no período compreendido entre as 6 horas e 18 horas em zonas reconhecidamente comerciais do município de Roncador, especialmente na região central. Artigo 2º. Nos dias da semana que antecedem datas comemorativas de relevante apelo comercial, a vedação de que trata o artigo 1º se estenderá também às seguintes datas: Domingo de Páscoa, Dia das Mães, Dias dos Pais, Dia das Crianças, Natal e outras datas de expressivo impacto comercial conforme estabelecido no calendário oficial anual. Artigo 3º. A concessionária responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no município, para fins de planejamento do desligamento programado, deverá, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada exercício, consultar formalmente o calendário oficial do município para verificar as datas comemorativas de impacto comercial referidas no artigo 2º. Artigo 4º. Para os fins desta lei, considera-se manutenção programada, intervenção previamente agendada com o planejamento técnico e operacional voltada à ampliação, modernização, manutenção preventiva ou melhoria do sistema elétrico, cujo agendamento possa ser flexível em relação à data e horário de execução. Manutenção emergencial, intervenção de caráter corretivo, inadiável, motivado por falhas imprevistas, risco à segurança ou necessidade de restabelecimento imediato de fornecimento de energia elétrica. Artigo 5º. As restrições previstas nos artigos anteriores não se aplicam às manutenções emergenciais, as quais poderão ser executadas em qualquer dia e horário, inclusive aos sábados, sempre que a situação justificar a adoção de medidas imediatas. Artigo 6º. O descumprimento do disposto nesta lei ensejará sem prejuízos das demais sanções cabíveis. Representação junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, representação junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, adoção de providências judiciais e extrajudiciais cabíveis por parte do Poder Público Municipal e de entidades representativas do comércio. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Roncador, 7 de outubro de 2025, assinatura João Altair Júnior, vereador autor. Projeto de lei do Legislativo, número 9 de 2025, entra em primeiro turno de discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores e as vereadoras. Quem nos assiste aí pelas redes sociais, os
funcionários da casa. Esse projeto eu acho que ele é de suma importância, porque ele vai dar uma segurança, principalmente para o comércio, além dos usuários normais, principalmente do comércio, que principalmente quando eles mais precisam ter energia, que é no final de semana, não vai ter esse desligamento programado, não vai ter essa interrupção de fornecimento de energia, porque é quando eles precisam trabalhar. Principalmente quem trabalha com produtos congelados, com bebidas, que precisa ser mantida aí num refrigerador, numa geladeira, num freezer. E além de tudo mais, a nossa companhia de energia, ela adota um procedimento que, a meu ver, é muito estranho, porque, por exemplo, você é locatário de um estabelecimento, de um prédio tal, para colocar teu estabelecimento. Se quando você sai, você vai lá e pede a retirada do teu nome da conta de luz, no prazo de 7 dias, se entrar outra pessoa no lugar e ela não for até a Copel, eles retiram o relógio sem aviso. Tira o relógio. Simplesmente você vai chegar no teu comércio, o relógio não está mais lá. E daí você está sem energia. E daí o prazo legal para fazer a religação é 5 dias. Eu sei de relatos aqui do comércio e de pessoal normal da cidade aí, de ficar 7 dias sem energia. Sem ter nenhuma conta de luz atrasada, sem ter nada atrasado. Então, a gente pensou nessa lei aí no município, se Deus quiser, os nobres colegas aí vão nos ajudar e vão aprovar, para pelo menos dar segurança, porque no final de semana e perto de feriado, a pessoa não tem atendimento, ela não tem como ir lá na Copel, ela não tem ninguém para atender ela, para agilizar. Então, esse tipo de desligamento, tanto por manutenção, como por falta de algum cadastro, a questão de desligar lá, porque não foi feito o cadastro, então não pode ser feito, ao meu ver, no final de semana, véspera de feriado, porque daí a pessoa é pega de surpresa, ela vai ter lá 3, 4 dias para conseguir chegar. Então, porque energia é uma coisa é primária. A pessoa hoje sem energia, sem água, não tem, ela fica... Como é que o comércio vai funcionar? Então, era isso, senhor presidente. Queria também pedir a todos os pares aí o apoio nessa questão. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é muito importante, porque numa falta de energia dessas, a gente pensa, às vezes não vem no pensamento da gente o que pode acontecer. Mas as casas veterinárias têm grandes estoques de vacinas, as cooperativas e até mesmo a farmácia básica de saúde aqui no município, que eu saiba, ele não tem gerador. Então, se numa falta de uma energia aí por 2 dias, o que poderia acontecer? Estragar muitas vacinas aí, que essas vacinas aí é para atender os munícipes aqui no município de Roncador. Então, esse é um projeto muito importante. Eu quero parabenizar aqui o vereador João Alberto por essa iniciativa. E, com certeza, eu vou votar a favor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Martins. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos assiste, o que nós temos observado nos últimos tempos, além dessa questão aí, e eu ouvi atentamente aqui a leitura, e penso que o texto, ele tem que se colocar uma observação ali, quando se fala desligamento programado, não é só aquele período da manutenção, porque quando a Copel vai fazer uma manutenção na rede, ela coloca desligamento programado tal dia. Nesse caso específico, nós estamos entendendo que é aquela situação de um corte, de uma mudança de proprietário, né, de titular da conta, e talvez este texto tenha que sofrer uma alteração em relação à situação de manutenção. Quando há manutenção programada, não tem como fazer nada, porque existe uma lei maior que vem de cima, que nós estamos sujeitos a ela. Agora, realmente o que está acontecendo com a Copel é uma brincadeira. Nós temos relatos aqui de produtores de leite que ficaram aí praticamente uma semana sem energia, por conta
né, dos temporais que nós tivemos. Então, parece que ultimamente as coisas têm ficado mais difíceis. Né? Uma simples chave caída demora uma eternidade para ser religada. Então, além dessa questão que nós estamos falando aqui, que é mais específica do quadro urbano, nós precisamos nos atentar e talvez apertar mais essa questão da Copel, que já pedimos, já vieram, fizeram reuniões, disseram que iam melhorar a rede, Roncador recebe a energia por 1 ou 2 pontos e disseram que ia ter mais 3 pontos para que quando desarmasse uma rede, armasse outra. A construção da rede trifásica em direção ao Alto São João, que estava programada, não vimos nada até agora. Estamos vendo vindo de Iretama, mas a nossa aqui que nos interessa, não temos ainda nenhuma novidade em relação a isso. Então, vou votar favorável, sou solidário a essa questão e penso que nesse quesito energia, nós vamos ter muita luta aí pela frente, pelo que você está se desenhando. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Genauro. O projeto continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O projeto de lei do Legislativo número 9 de 2025, aprovado por todos os vereadores presentes. Em se tratando de uma sessão ordinária e sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra para o vereador, o senhor Sebastião Aparecido de Lima. Eu dispenso o uso da palavra, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Antônio Martins. Dispenso o uso da palavra, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador João Altair Albert Júnior. Novamente, boa noite, senhores e senhoras vereadoras. As vereadoras hoje, elas estão num evento aí, que é muito importante, que é o Outubro Rosa, com a Procuradoria da Mulher, elas estão lá encabeçando isso aí também, importante. Eu hoje queria falar principalmente, pedir também novamente a ajuda dos nobres vereadores para assinar em conjunto. A gente formulou um requerimento pedindo que vai para votação no próximo sábado na CAN12, na Associação dos Vereadores da CONCAN, no caso da Micro-Região 12, para fazer a nota de moção de repúdio com relação aos produtores de leite. A gente começou uma onda de protesto e é necessário. Muitos municípios aí, Mato Rico pediu para a gente auxiliar, vários municípios aí têm procurado a gente para também fazer. Então, a gente tomou a atitude aí de fazer um requerimento para que a nossa associação dos 25 municípios de câmaras de vereadores aí também encabece, porque uma Câmara de Vereadores é uma coisa, agora 25 câmaras, representada por um órgão, querendo ou não, tem um poder maior. Porque o que está acontecendo com o produtor de leite é triste, sabe? Todo mês é baixa de produção, todo mês é produtor que não está conseguindo pagar as contas, não consegue comprar uma ração, não consegue comprar medicamento. E não é só isso, isso reflete na vida dele, na comida, no vestuário, na nossa economia. Ou seja, o mercado vai vender menos, a sapataria vai vender menos, a loja de roupa vai vender menos, porque o pequeno produtor ele gasta o dinheiro na cidade, na nossa cidade, ele injeta o que ele produz no nosso comércio. Então, assim, até estava vendo hoje uns dados, a Argentina, por exemplo, vereador Genauro, tem 10 mil produtores de leite, aproximadamente, 10 mil. Só que lá a média é 3 mil litros dia, por produtor. Então o que o governo lá fez? Ele enxugou o número de produtor, tecnificou e ajuda com o subsídio. Então o leite dele chega mais barato que o nosso aqui. E, por exemplo, por que ele vem em pó? 97,5% do leite é água. Quando você coloca ele no estado de pó, você não transporta água, você transporta só o pó. Chega aqui, hidrata, vira leite de novo.
Entendeu? Então, assim, uma concorrência muito desleal, não é só a Argentina, Uruguai, até a Austrália, por exemplo, então o Chile. Só que, assim, tem um deputado, acho que é Luiz Corte, ele fez um projeto em 2023, está tramitando até hoje na Câmara, para proibir que o leite que entre no Paraná, como pó, seja fluidificado de novo, ou seja, seja hidratado de novo. Pode usar aí para chocolate, para sorvete, qualquer coisa, menos para virar leite de novo. Então já ajuda. O pequeno produtor de leite, ele está precisando, ele está sofrendo, ele precisa de socorro. Então, aos poucos, a gente tem que começar. Começa, mas uma câmera lá do roncador vai fazer o quê? Não, não vai fazer. É igual o passarinho. Quando tem um fogo, ele leva no bico um pouquinho d'água para jogar lá em cima do fogo. Mas está fazendo nada, mas ele está fazendo a parte dele. Então, para não poder dormir, deitar, essa casa aqui, eu sei que respeita o pequeno produtor de leite. Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa, continuar. Espero que a Can12 aprove no sábado. Se Deus quiser, estarei lá, ou vamos mandar algum representante lá. Mas nós não estamos parados. O que a gente alcança fazer, os nossos representantes, nós estamos lutando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João Altair. Com a palavra, o vereador Flávio César Onesco. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, internautas que nos acompanham, povo da casa aqui. Com certeza você fazer parte, Júnior, dessa indicação tua aí para encaminhar lá para a Camosa, que isso aí já é muito importante aí, porque o jeito que está o preço do leite do produtor, daqui a uns dias o comércio aí vai padecer, né? Tá difícil. E vamos brigando daqui de baixo até chegar no pessoal lá de cima. Sessão passada eu não pude fazer comentário. Queria dar uma cobradinha no Nilton. Está fazendo um belo trabalho ali. Até agradecer ele que ele fez a limpeza ali no Jardim Anchieta de umas ruas ali. E para ver se ele consegue estar mandando o caminhão do lixo lá na Vila Rural uma vez por semana, porque cada 15 dias lá está ficando meio complicado, muito lixo lá, muito cachorrada solta lá, esparramando lixo. Se ele puder estar atendendo a comunidade da Vila Rural, a gente fica grato. E hoje era só, senhor presidente. Obrigado, o vereador Flávio César. Com a palavra, o vereador Genauro Ruba. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em relação a essa questão do leite, nós vimos que a Assembleia Legislativa do Paraná vai fazer uma audiência pública nos próximos dias para debater também este assunto, que é de extrema importância não só para Roncador, para a nossa região, para o Paraná, para o Brasil, né? Aqueles que estão na atividade, que sofrem realmente. E eu penso que, além da nossa solidariedade, colega vereador Júnior, aquilo que fizemos aqui, aprovamos a nota de repúdio e está se tornando uma proporção bacana na região, as outras câmaras entenderam, eu penso que nós temos que partir pelo lado mais prático. Nós temos aqui, colega Martins, um projeto que é o Porteira Dentro, que Vossa Excelência ajudou a formular à época, né? O vereador Amadeu também estava aqui. Foi um projeto bastante importante, mas que na prática ele não está acontecendo. Se os senhores perguntarem aos produtores quantos foram atendidos neste ano pelo Porteira Dentro, olha, eu não sei se dá uma meia dúzia. Então, acredito que, se existe o programa, por que não a gente proporcionar a eles? E uma coisa acaba puxando outra. Isso tudo vai minimizar, vai mitigar os custos, né? Eu falava com uma produtora um dia desses, ela disse, olha, eu estava precisando passar um gradão pela segunda vez aqui na minha pastagem, para poder, daqui a pouco, reformar o pasto, né? Dar uma melhorada aqui na minha produção de milho para se tornar silagem lá na frente. E já que existe esse programa, nós votamos aqui, ele está bem formatado, por que não colocar em prática? A exemplo também, criamos aqui o incentivo à silagem e estamos aguardando também o programa que ficou de ser formatado para incentivo, né, na bacia leiteira. Né? Eu acho que até sugerimos, né, o programa Balde Cheio, né,
E aí tem uma outra formatação, mas que ainda não aconteceu. Então, acho que nós temos que ser mais práticos. Nós temos que partir por esse lado de pegar pela mão realmente quem está precisando, né? E dar uma sustentação para ele, porque olha, realmente, da maneira que está, né, poucos vão sobreviver nessa atividade, que é uma atividade muito difícil. Muito difícil porque tem que ter uma dedicação e muito difícil para poder se manter nela, porque hoje, infelizmente, o que está se recebendo aí não paga os custos. Muito obrigado, senhor presidente e colegas vereadores. Obrigado ao vereador Genauro Ruba. Passo a presidência da sessão para o segundo vice, o vereador Sebastião, em função de fazer uso da palavra. Senhores vereadores, somente aqui a fim de explicação, tanto para nós e também para os internautas que nos acompanham, em relação à ausência das nossas vereadoras, Marilza, Irene e Adriana. Não estão presentes na sessão hoje porque estão num evento do Outubro Rosa, ali numa ótica aqui da cidade, onde também é uma parceria com a Procuradoria da Mulher, onde elas são as representantes aqui do Poder Legislativo. Então, enquanto presidente, autorizei elas a estarem participando desse evento, no sentido mesmo de dar esse apoio, esse suporte para a Secretaria de Saúde, e também dizer para as mulheres do nosso município que é o momento, é o mês da prevenção, e que todas devem aí estar procurando a Secretaria de Saúde para estar vendo a questão aí da mamografia e da prevenção do câncer do colo do útero, né? Esse é o mês, então elas estão lá representando o Poder Legislativo através da Procuradoria da Mulher. Também aproveitando aqui a audiência da transmissão da nossa Câmara, amanhã nós temos lá na Vista Alegre a audiência pública para ouvir a comunidade e apresentar o projeto do asfaltamento. Desde do início do Cabreira até a igreja da Vista Alegre. Também é um trecho importante do nosso município que vai ser contemplado com o asfalto. Vai ajudar aí muito aquela comunidade. Então, deixar os parabéns para a prefeita, que quando surgiu a oportunidade de mais um trecho a ser asfaltado, prontamente lembrou da Vista Alegre, lembrou da comunidade da Vista Alegre, que é uma das maiores em produção e tamanho dentro do nosso município. Então, nossa prefeita e toda a sua equipe com o projeto pronto, então chegou na fase de apresentar para a comunidade, de ouvir a comunidade e levar e buscar a aprovação da comunidade. Então, por isso, amanhã a nossa sessão será às 5h30 da tarde, para que os nobres vereadores possam estar fazendo parte lá na comunidade da Vista Alegre, ouvindo também e acompanhando a nossa prefeita e toda a sua equipe. Certo? Retomo a presidência da sessão. E não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais e a todos que se fizeram presentes nessa Casa de Leis, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.